Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano, dando continuidade ao capítulo 15 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Eu gosto de começar sempre falando um pouquinho sobre o contexto histórico, sobre o momento que a sociedade passava na ocasião, porque assim a gente consegue se colocar no lugar daquelas pessoas, nós conseguimos compreender melhor as influências sociais e comportamentais que levavam a uma série de tomada de decisões por cada indivíduo, tudo relacionado à cultura, a hábitos que comandavam a população, né, dos locais e das sociedades da época. Então, 3 vezes por ano, naquela época, todas as famílias judaicas piedosas, sacerdotes, trabalhadores, polícias, se deslocavam de onde estivessem para Jerusalém para as festas religiosas principais, que eram 3. Então, 3 vezes por ano havia um deslocamento muito maior para a festa da Páscoa, de Pentecostes e a festa das tendas. Também temos aí o deslocamento de muitos homens, mulheres, que não tinham propósitos exatamente elevados, não é? Nós tínhamos os que iam com interesses de buscar outros prazeres e nós tínhamos também os que iam para se dar bem, para roubar, os ladrões que infelizmente sempre existiram no mundo de provas e expiações. E nesse contexto havia um deslocamento de centenas de milhares de pessoas para essas festas. E o desejo era de comparecerem ao Templo de Jerusalém, lá no Monte Sião, onde acreditavam que Deus habitava. O primeiro templo judeu foi construído por Salomão, pelo rei Salomão, séculos antes da vinda de Cristo. E desde sempre, na memória dos judeus, era o templo no Monte Sagrado onde Deus habitava. Então, tinha um simbolismo de ir à morada de Deus, se dirigindo para essas festas, né? Era a casa de Deus que recebia o povo. E essa mobilização de todas as regiões era enorme. Vinham pessoas que passavam semanas em navios até chegar à região das festas. Nós tínhamos os peregrinos que iam caminhando semanas deserto adentro até chegar a Jerusalém, e era um sacrifício, né? Um ato de devoção, fazer todo aquele trajeto, toda aquela caminhada para chegar à morada de Deus, para a festa, para uma das festas. E dentro desse contexto, era um dever social a hospitalidade. Era quase uma obrigação receber um peregrino, um viajante por ocasião das festas. E todos naturalmente contavam com isso, né? Já iam, não tinha como viajar carregando comida, água para 3 semanas, de sandália de couro, com uma vestimenta precária, sem ter, né, os equipamentos modernos de hoje, imaginando tudo a pé, sem ter uma mochilinha de acampamento. Eles contavam com a hospedagem, que era um dever social. Então, na cultura da época,
os sacerdotes chegavam 7 dias antes para um conjunto de rituais de purificação para as festas. O que acontecia? As festas duravam vários dias e, ao longo do ano, durante essas 3 festas principais, havia um rodízio entre os sacerdotes que faziam lá os cultos, né, de sacrifícios, que coordenavam toda a questão religiosa. Eles tinham um rodízio, trabalhavam por turnos. E era necessário que eles estivessem purificados, limpos. Tinha todo um ritual para que eles se depurassem fisicamente para poderem estar aptos a praticar o ato religioso necessário, tradicional, nas festas. E, para isso, eles chegavam 7 dias antes para se prepararem e eles não podiam mais ficar impuros. E ficar impuro naquela época significava que eles não podiam tocar em sangue em hipótese alguma, não podiam sequer tocar numa mulher que estivesse naqueles dias, porque se eles fizessem isso, estariam impuros e teriam que fazer todo o ritual de purificação que levava 7 dias. E se eles ficassem impuros, se eles, por exemplo, tocassem num cachorro morto, tocassem sangue de qualquer espécie, eles perderiam o turno deles, não estariam mais aptos para o trabalho e não poderiam exercer naquele dia, naquela ocasião em que foram designados. Então, eles tinham, né, toda uma restrição ao contato de qualquer espécie a partir do momento em que se preparavam para aquela purificação, chegando 7 dias antes para as festas. Eles eram os intermediários entre Deus e o homem. Então, esse simbolismo da purificação para representar Deus era um negócio ali muito sério para eles. Isso é um desenho, né? Mais ou menos de como ficava Jerusalém na época, por ocasião das festas. E isso significa que em torno de 100 mil habitantes, que era a população normal de Jerusalém, ela chegava a ter 1 milhão de turistas, digamos assim, de peregrinos, para aquela confraternização no templo de Deus em Jerusalém. Os levitas eram os assessores dos sacerdotes, os que faziam todo o trabalho ligado ao templo, e eram os únicos que podiam entrar no templo para oferecer os sacrifícios a Deus. Os levitas eram responsáveis por sacrificar os animais sem que houvesse sofrimento do bichinho. Então, se o animal sofresse de qualquer forma, ele já não servia para aquele sacrifício. Então, tinha que ser um negócio assim técnico para que o animal não sofresse e eles retirassem todo o sangue para a oferenda, porque o sangue é que importava. A carne, não. A carne ficava de lado. E no final do evento, né, da festa, o pagamento dos sacerdotes, dos levitas, era aquela carne que sobrou. Era a parcela dos cereais que foram doados, de tudo que era doado, o pagamento deles era um percentual. Então, isso reforça também o fato deles não quererem se expor a qualquer situação que pudesse deixá-los impuros, porque eles não serviriam para o turno deles e, com isso, não receberiam pagamento e voltariam para casa sem nada. E aí eles tinham todo um receio de tocar em qualquer coisa que pudesse estar associada a uma situação com sangue, ou cadáver, ou algo que
que desqualificasse eles para a função que eles estavam designados na data tal. Já os samaritanos não frequentavam as festas religiosas de Jerusalém. Eles eram desprezados e perseguidos pelos judeus. Os samaritanos também seguiam as leis de Moisés, mas tinham a sua própria interpretação, as suas próprias escrituras, as suas práticas religiosas, e eles cultivavam, infelizmente, né, um ódio aparentemente irreconciliável com os judeus e vice-versa, que durava já há mais de 1000 anos. Era uma coisa assim que já vinha de geração a geração, muito antes de Jesus, já existia aquela rixa e eles não frequentavam as festas dos judeus, tinham seus próprios rituais. E Jesus, ao chegar em Jerusalém com os apóstolos, é interpelado capciosamente por um doutor da lei. Aqui tem uma ilustração interessante. Jesus havia escolhido o caminho mais longo para chegar a Jerusalém, que era o caminho passando por Samaria. João Evangelista, muito afoito e muito atento, questionou Jesus, mas há um caminho mais curto, né? Por que a gente vai por Samaria, mais longe? E os samaritanos, a gente sabe que eles não são muito receptivos, a viagem vai ser demorada. Se eu tenho certeza, Jesus, tenho, vamos por Samaria. E aí João Evangelista, então, se oferece. Olha, então, já que o senhor quer ir por lá, vou fazer o seguinte, eu vou antes, aqui com, né, alguns dos nossos colegas aqui, apóstolos, nós vamos tentar buscar hospedagem, porque se deixar para cima da hora, né, a gente pode ter que dormir ao relento e ficar sem água e sem comida. Vou tentar conseguir que alguém receba o senhor, pelo menos, em casa. E João Evangelista foi, tentou, e, né, semanas depois ele volta dizendo, mestre, ninguém quer dar hospedagem ao senhor, a nenhum de nós. O senhor vai mesmo por Samaria? Vou. Vamos por Samaria. E eles se viraram, foram por conta própria, caminharam dias, semanas pelo deserto até chegar a Jerusalém. Então, chegando lá, antes de lhe oferecerem um copo d'água, um pouco de comida, um descanso, eles, na entrada da cidade, já são confrontados pelos sacerdotes. Se reúnem em volta de Jesus, os apóstolos presentes, naturalmente, e começam ali a interpelá-lo, né? Eles buscavam confrontar Jesus para ver se haveria alguma contradição nas práticas cristãs com o ensino do Torá, de Moisés, das Escrituras. Então, o sacerdote, doutor da lei, mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus responde, o que é que está escrito na lei? O que leis? Nesse momento, Jesus percebe as carências de entendimento do homem que o interrogava. Ele ignora a armadilha e a ironia e responde naturalmente, sendo Jesus, com a psicologia do amor que educa. Jesus devolve para aquele homem, para o doutor da lei, a reflexão de que ele já possuía esse conhecimento. Então, Jesus provoca que ele busque internamente aquela resposta. E ele responde. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo.
Disse-lhe Jesus: e respondeste muito bem, faze isso e viverás. Jesus propõe aqui um paradoxo, porque ele faz o doutor da lei mostrar que tem o conhecimento das Escrituras, percebe, pela resposta de Jesus, faze isso e viverás, respondeste muito bem, que era exatamente igual ao do cristianismo. Mas tinha ali um paradoxo. Quando ele reforça amar o teu próximo como a ti mesmo, o doutor da lei, opa, como é que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo se eu sou muito melhor do que os outros? Eu sou um sacerdote, eu sou letrado, eu sou conhecedor das Escrituras. Eu não sou igual a qualquer um, não sou mesmo. E devolve para Jesus, querendo parecer justo, não se igualando, né, ao homem comum, mas demonstrando que queria entender melhor como assim, como amar o outro como a mim mesmo. E ele pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus surpreende a todos com a resposta. A parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Jesus apresenta uma figura anônima ali, caída, tendo sido vítima de ladrões, onde não se identifica religião, não se identifica classe social, ele estava seminu. Pelas roupas não se podia identificar a que credo ele pertencia, a que tribo, né? Qual a sua origem. Era um homem ali não identificável, uma figura anônima, caída, precisando ali de socorro. E Jesus continua: aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. A gente tem que lembrar daquelas práticas de purificação que os sacerdotes passavam. É natural que a gente ache, né, que o sacerdote simplesmente ignorou. Ele pode até ter simplesmente ignorado por orgulho, por arrogância, mas ele também tinha aquela preocupação social pelo papel que ele teria nas festas, que ele não podia ficar impuro e tocar em cadáver, em sangue, e aquele homem ali, ele tocar naquele homem era um risco. É só porque isso deve ser considerado no contexto histórico. Mas a gente sabe que o sacerdote passou, ignorou simplesmente o homem e seguiu seu caminho. E continuou Jesus. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Vocês imaginem que o levita, vendo que o chefe dele passou batido ali e não socorreu o homem, imagina ele, sendo um assessor, né, sacerdotal, também sujeito a todos aqueles rituais de purificação, e mesmo que ele quisesse ajudar o homem, o chefe dele estava passando ali naquele mesmo momento e ia dar um puxão de orelha nele, ia, né? Se ele ajudasse o homem e ficasse impuro. Levaria uma bronca do chefe e sabe-se lá as consequências disso, porque ele estaria descumprindo, né, uma regra lá dos cultos religiosos deles. E aí, Jesus continua: mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, tratou suas feridas e depois, pondo-o no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. Vocês imaginem aqui a cara dos apóstolos, de João Evangelista principalmente,
tendo buscado ajuda lá nos samaritanos para hospedar Jesus, tendo voltado com a notícia para Jesus de que os samaritanos não dariam nenhum tipo de auxílio no trajeto de Jesus e o grupo de apóstolos para Jerusalém. E naquela época também havia a tradição de se, digamos assim, amaldiçoar os que não dessem hospedagem, porque era uma obrigação social dar hospedagem para os peregrinos. E João Evangelista tinha comentado com Jesus lá: poxa vida, eu vou amaldiçoar esses samaritanos, que eles morram queimados e tal, porque era uma tradição esse tipo de amaldiçoamento, né? Imaginem a cara de João Evangelista quando Jesus coloca como herói da parábola o samaritano. Jesus já tinha dito a João Evangelista lá atrás que não era para ele amaldiçoar ninguém, que era para ele ficar quieto e que eles seguiriam pela Samaria assim mesmo. Então, Jesus já tinha chamado a atenção dele lá atrás. E a surpresa vem quando ele coloca o samaritano como herói. No dia seguinte, o samaritano pagou o hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que gastares a mais eu te pagarei quando regressar. Quer dizer, ele fez a caridade por completo. Ele não só limpou as feridas do homem ali no local, ele buscou um local de acolhimento, ele se preocupou com a recuperação do homem e ele não fez esmola com o bem do outro. Ele disse que voltaria depois para pagar o homem que desse ali o pernoite para aquele homem doente, não é? Porque a gente fazer esmola com o dinheiro dos outros é fácil, né? Mas ele não, ele disse: se você gastar mais do que eu estou te dando aqui, eu lhe pago. E temos aí um ensino bastante importante e revelador. O irmão X nos conta no livro Cartas e Crônicas de que silenciosamente esse homem caído fez uma oração naquele momento. Lá nos seus instantes de dor e de desespero ali, né? Tendo sido espancado, estando muito machucado, ele faz uma prece silenciosa pedindo a misericórdia divina que lhe desse forças, que o auxiliasse naquele momento de alguma forma. O irmão X nos conta, através de Chico Xavier, de que a sua prece foi ouvida. Imediatamente, Deus enviou um dos seus mensageiros, que ficou ali a postos ao lado do homem caído, esperando que alguém passasse para que ele pudesse inspirar a caridade ao homem, porque para resolver aquela situação era necessário um recurso humano. Não podia ser simplesmente a providência divina estalando o dedo para o homem ficar bom, levantar. Ele precisava da intercessão da figura humana para auxiliar aquele homem. Então, o irmão X nos conta que esse mensageiro de Deus ficou parado ali o tempo todo. Quando passou o sacerdote, ele tentou inspirar o sacerdote, mas ele imediatamente bloqueou a sintonia com o emissário divino e seguiu adiante, não quis nem ouvir. O levita percebeu a inspiração e negou ali o auxílio. Não vou ajudar, não posso. Né? A gente sabe que tudo isso é um fenômeno mediúnico, é uma mediunidade intuitiva, a inspiração, percebermos a inspiração dos nossos amigos espirituais,
mas nenhum dos dois quis nem saber. Um nem recebeu a inspiração, bloqueou, o segundo recebeu e negou, e o samaritano, ao perceber aquela inspiração para que houvesse compaixão e que se cuidasse do homem caído, ele imediatamente se prontificou, auxiliou do início ao fim o homem caído e foi ali um emissário, foi um manifestador da misericórdia divina, naquele momento auxiliando um homem. Então foi uma manifestação de amor recebida pela inspiração do alto, que aquele homem que conduziu aquele samaritano a auxiliar. Mas a gente sabe que a gente só sintoniza com aquilo que a gente tem dentro, né? Então aquele era um homem bom, que recebendo a inspiração soube decodificá-la em atos, em ações que deram resultado do acolhimento ao homem caído. E aí, quem é o meu próximo? Qual desses três parece ter sido próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? Nós perdemos um hábito espiritual quando encarnamos. Quando nós estamos no plano espiritual, na erraticidade, nós sabemos que, né, pelo nosso espírito estar circunstancialmente livre do corpo carnal, ele percebe os outros, todos os outros irmãos lá em cima, no plano espiritual, como realmente são. Nós enxergamos o outro em essência, em virtudes e em fraquezas. Nós sentimos, conhecemos e sabemos, porque o perispírito naturalmente é mais sutil do que o corpo físico grosseiro, e nós temos toda essa percepção do outro como ele realmente é. Mas quando nós encarnamos, nós perdemos esse hábito de ver o outro como ele é e ficamos vulneráveis, suscetíveis a perceber o outro só pela aparência física, pelo tipo de roupa, pela condição social, pelo tipo de trabalho que tem, e nós fazemos todo o nosso julgamento a partir do que percebemos com os olhos físicos e pelo que temos de influência social da época em que estamos encarnados. Então há um grande ensinamento nessa parábola. Não se pode generalizar. João Evangelista trouxe a experiência de que foram rejeitados para hospedagem por um bom grupo de samaritanos que ele tentou lá conseguir o pernoite. Mas Jesus mostra que também havia bons samaritanos naquele grupo, que a gente não podia generalizar e que há bons homens em todas as classes, em todos os cultos, em todos os lugares, porque Deus não distribui o amor só para alguns, só para os que detêm o conhecimento, só para os que pertencem a essa ou aquela casta ou religião. A lei de igualdade, ela é imutável, está ao alcance de todos, e em todos os lugares há os bons, e são eles que sustentam o mundo em silêncio. Nós já sabemos que o mal faz alarde. E por que o mal faz alarde?
Porque nós também temos o hábito de contabilizar o mal para que ninguém pareça melhor do que nós. O nosso orgulho faz com que a gente não queira parecer pior do que o outro. Então, nós contabilizamos sempre o mal dos outros para mostrar que a gente é muito pior do que nós. Só que os bons, como também nos ensina Paulo nesse capítulo, no Hino ao Amor, aquele trecho da primeira carta aos Coríntios, ele nos mostra que dentro dos atributos do amor há a humildade. O bom não precisa de reconhecimento. O de bom coração não tem motivo para querer ficar se autoafirmando. Ele fica feliz com a vitória do inimigo no sentido da evolução dele. Ele é generoso, manso e pacífico, sem precisar ficar orgulhosamente dizendo isso aos sete ventos. Os bons sustentam o mundo em silêncio. Em cada grupo social, em cada profissão, há sempre os heróis enviados de Deus. Pode ser na sua pequena função, que parece medíocre aos olhos das sociedades, mas que hoje têm sido reveladas de grande valor. Os invisíveis estão aparecendo lá nas suas pequenas funções de varrer a rua, de limpar um hospital, de ser um auxiliar de uma função qualquer. O que isso quer dizer? Que todos são e todos podem ser instrumentos de nosso amor. Deus age através dos homens, então o bem precisa estar presente no coração dos homens para que Deus possa agir através deles. E eles não fazem alarde. Agem por um dever consciencial, íntimo, e não para provar a ninguém que são melhores. Caridade e humildade. Jesus coloca o samaritano, considerado herege, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não é necessário ter todo o conhecimento do mundo para ser bom. Não é necessário que nós sejamos letrados, ricos, ou famosos, ou eloquentes, para que sejamos bons. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa, qualquer ser humano pode praticar o amor, pode praticar a caridade, mesmo que seja, em princípio, de acordo com a própria evolução, uma manifestação exterior de amor, de auxílio, é um exercício do amor. Em algum momento na sua estrada evolutiva, ele vai alcançar o amor essencial, que é o amor espontâneo, divino, que irradia do coração, sem que seja necessário passar pela razão. É automático do ser, porque passa a ser inerente à sua alma, ser bom, ser amoroso, ajudar o próximo. E isso é a lei do amor e a lei da igualdade em comunhão. Via de regra, praticamos a caridade com os que não são do nosso convívio particular. Nós praticamos as manifestações de amor, doamos coisas, nós auxiliamos pessoas, nós mesmos nas casas espíritas e muitas outras, né, casas religiosas, nós praticamos a caridade com estranhos.
nós temos uma palavra amiga no atendimento fraterno a um irmão que procura a nossa casa espírita ou a qualquer casa religiosa. Nós temos a caridade material, aquele que também nos procura na nossa casa espírita. Nós temos ouvidos generosos para consolar aquele que chega procurando, precisando falar e contar, colocar para fora os seus problemas. Em via de regra, nós praticamos a caridade com os desconhecidos e conseguimos, sim, sinceramente, fazer essas manifestações, praticar essas manifestações do amor ao próximo, num exercício, né, de busca do amor essencial. Mas e quanto aos que são do nosso convívio particular? Porque quase sempre nós também temos os caídos do reduto doméstico. E hoje, com o conhecimento espírita que nós temos, né, trazido pela doutrina, nós sabemos que os núcleos familiares não acontecem por acaso, né? Muitas vezes temos dentro de casa inimigos do passado que nós nos dispusemos a reencarnar juntos no núcleo familiar para que houvesse a reconciliação, para que houvesse o perdão, para que houvesse a compreensão através dos laços paternais, maternais, não é? Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes nós somos caridosos lá fora e não temos sequer a paciência de ouvir dentro de casa as necessidades daquele que está perto de nós e que é a nossa maior prova. Então, isso aqui, né, é uma charge bem-humorada sobre o parente difícil. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. E aqui a gente tem o Bart Simpson e a irmã brigando, não é? O que a gente sabe que é muito comum aí em qualquer família, infelizmente, mas estamos todos juntos nessa etapa evolutiva, aprendendo, exercitando o amor, caminhando, cada um com as próprias sandálias, o seu caminho evolutivo. E aí a gente precisa refletir que compreender e auxiliar, sem nada exigir ou perguntar, é o caminho. Aceitando as diferenças, aceitando o outro, tendo dentro de casa a mesma tolerância que a gente tem com o irmão problema lá fora, que é um desconhecido, mas a gente tem paciência com ele e aconselha e compreende. Então a gente precisa também, dentro de casa, fazer esse exercício. E é um exercício que vai nos favorecer a nossa própria evolução, o exercício de agir de uma outra forma dentro de casa, mesmo muitas vezes se sentindo, né, atacado diretamente, porque aí a gente tem aquele homem velho na nossa mente ali nos impulsionando para a ofensa, né, para nos sentirmos ofendidos e magoados, mas a gente tem que aprender a segurar essa onda e perceber que hoje é importante que nós desejemos não ser mais como aquele homem velho e façamos esse exercício de compreender e auxiliar também dentro de casa, sem nada exigir, sem nada perguntar. O que fazer para conquistar a vida eterna? O mandamento maior. O próprio doutor da lei respondeu, né? Quando Jesus
perguntou a ele: o que você acha? O que está escrito lá na lei de Moisés? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma síntese dos 10 mandamentos, né? Que ao longo dos séculos, aos próprios sacerdotes, doutores da lei judeus, na verdade, o avô de Gamaliel, que fez essa síntese. Gamaliel, que foi o mentor de Saulo de Tarso, e a gente vê bem a relação de Gamaliel com Saulo, Paulo, no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel e Chico. Ele apresentou para os judeus essa síntese, porque era tudo muito longo, né? Todos os mandamentos para a vida eterna eram escrituras, 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 dizendo como deveria ser o comportamento, e finalmente eles encontram essa síntese feita sabiamente, né, por avô de Gamaliel, que também era um sábio sacerdote. E ele, o homem, sabia disso. E Jesus insiste: faze isso e viverás. Mas o que significa de fato isso hoje aqui para nós? Que nós aprendamos com essas práticas a destruir o egoísmo que existe em nós. Nós precisamos ter força de vontade de compreender as leis de Deus, que são as leis da natureza, de compreender que todo mal que me acontece é responsabilidade minha, porque existe uma lei de causa e efeito que diz que a gente colhe o que a gente planta. Então, quando eu compreender isso e fortalecer a minha vontade de me modificar, eu me sintonizo com a minha essência divina e busco em mim mesmo essa força para a realização da minha vida em submissão às leis de Deus. Eu preciso compreender o que é a lei de liberdade, o que é a lei de igualdade, o que é justiça divina. Nós precisamos, sim, estudar, conhecer, para com entendimento poder praticar, vivenciar sem sofrimento. Por mais que a dor aconteça, por mais que a doença aconteça, eu compreendendo o mecanismo das leis e tendo elas no meu coração sentidas amorosamente, compreendendo que tudo que eu passo hoje é consequência de escolhas equivocadas que eu fiz, se não nessa própria encarnação, em outras, eu passo pela dor sendo sofrimento opcional. Eu não sofro mais. E com isso, eu começo a destruir em mim o processo de vitimização, não é? Eu destruo o egoísmo que faz eu achar que eu sou o centro do universo. Eu não sou diferente de ninguém. Estou sujeito às mesmas leis que todas as outras pessoas. Sou responsável pelos meus atos e pelas consequências deles. Sou igual a todos os filhos, a todos os irmãos. E esse entendimento abrange o conhecimento de si mesmo. Estamos falando aqui de autoconhecimento. O bem pode estar presente em qualquer um, e está. Mas é importante
que nós conheçamos os mecanismos das leis de Deus, para que nós compreendamos como fazer a melhor utilização daqueles recursos, daqueles talentos que Deus colocou no meu coração, ao meu alcance. Como utilizar da melhor forma os recursos que Deus colocou em mim, que Deus amorosamente trouxe para cada um de nós. Fora da caridade não há salvação. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. É o que Jesus quis dizer com a parábola do bom samaritano, porque que o samaritano era bom e era o herói da história de Jesus, porque ele praticou a caridade a um irmão desconhecido, sem buscar querer saber, sem condicionamento, sem buscar querer saber nada dele. Ah, ele é da minha religião, ah, ele é do meu culto, ah, ele votou no mesmo candidato que eu, ah, ele é da minha igreja ou não é? Ele é do meu mesmo time que eu ou não é? Em que bairro ele mora? É um bairro bom, é um bairro ruim? Como é a família dele? Não. Ele, Jesus, estava presente naquele samaritano. Era como se ele estivesse sendo auxiliado. E ele nos convida, nós, espíritas cristãos, a sermos este recurso de auxílio aos encarnados. E o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também de Chico Xavier com Humberto de Campos, mostra perfeitamente, nos traz a compreensão de por que nós, por que no Brasil, por que fomos os escolhidos para essa tarefa cristã de ajudar a solução dos problemas do mundo. Então, fica o convite para mim mesma e para todos nós, para que sejamos nós os novos samaritanos da nossa geração. Fiquem com Deus. Uma boa semana para todos e até breve.